praticamente a partir de hoje, inicia o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse dia de palestra e de passe. Quase sempre nós colocamos que a casa espírita é uma escola, né? É um pronto-socorro. Por se tratar de uma escola, nós estamos aqui sempre a estudar uma obra da doutrina espírita que vem trazer para nós os ensinamentos de Jesus. Então nós temos aqui, agora a partir das quarta-feiras, sempre às 19h30, estudo do ESD, né, que é o estudo profundo do Espiritismo. E as pessoas que vêm à palestra, tomar o passe e participar das vibrações, nesse dia, a gente sempre tem uma obra importante para a gente divulgar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que nós vamos aqui abordar, eu quero colocar para todos os nossos irmãos, o que nós vamos fazer aqui é uma síntese, é um resumo, mas muito, bem pouco mesmo, sabe? A respeito do que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quase sempre a gente ouve, eu não gosto de falar essa colocação, mas eu vou falar, a gente quase sempre ouve detratores, que são pessoas que vai contra o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente muitas vezes acessa a internet e vê lá uma relação longa de críticos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente fica um pouquinho abismado, porque geralmente o detrator, ele fala sem conhecimento, porque se ele lê, ele já não vai mais falar, pelo menos ele vai respeitar, mas criticar é por esse fator que a gente quer colocar para todos os nossos irmãos que vem à casa espírita, acompanha o Espiritismo, tem uma ideia, uma noção bem superficial o que nós vamos fazer aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, praticamente, nós queremos falar assim, o que é o Evangelho? O Evangelho, a gente pode abrir aqui e relatar que é ensinamento criterioso, exemplar, modelo de Jesus. Vocês ouviram falar de Evangelho, vão entender que é Jesus. Há também outras conotações que a gente sempre ouve falar, que o Evangelho significa boas novas, boas notícias, mas acima de tudo, toda vez que nós pegamos o Evangelho, nós vamos entender que é ensinamento de Jesus. Então a gente gostaria de colocar da onde o Evangelho veio. Ele veio da Bíblia. O que é a Bíblia? A gente também tem que resumir bem rápido. A Bíblia é uma mini biblioteca. A gente entra numa biblioteca e tem infinidade de livros. Você pega a Bíblia, é uma biblioteca que tem 66 livros ali encaixados, sendo que 39 é do Velho Testamento e 27 é do Novo Testamento. Então por isso se chama Bíblia, biblioteca, é uma mini biblioteca. Então esses livros que a gente vai comentar aqui, eles são longos, não há necessidade de eu falar aqui, porque eu tenho certeza que nós falamos aqui, depois as pessoas poderão pesquisar e passa a ter uma noção. Então vamos entrar no Novo Testamento de Jesus para cá. Então a partir de Jesus para cá, chama-se Evangelho. Toda vez que você pega um Evangelho, você está vendo Jesus. E Kardec, como é que ele confeccionou esse Evangelho? Ele não inventou nada, como esses nossos irmãos criticam. Ele pegou na Bíblia, no Novo Testamento, e seguiu uma sequência interessante. Então, para nós ter uma noção, o Evangelho oficializado, ele chama-se canônico. O que é canônico? Foram os evangelhos que a Igreja Católica, ainda lá no Império Romano, por volta do ano 325, tinha já como modelo do Império Romano a religião católica, a doutrina apostólica romana. Ela fazia parte do Império Romano. Então até aí existia infinidade de evangelhos. Eu não vou abordar muito, mas vou dizer aqui. Se pesquisar, existe mais de 100 evangelhos fora esses 4 aí.
Esses 4 nós vamos chamá-los de evangelhos canônicos. Então a igreja fez uma assembleia, um concílio, uma reunião por volta desse ano 325. Eles estudaram, pesquisaram e adotaram João, Mateus, que era apóstolo de Jesus, seguia Jesus. Lucas e Marcos vieram depois. Então esses 4 evangelhos fecharam e chamaram-se canônico. Eles foram oficializados. Os demais evangelhos, a igreja aboliu, praticamente deixou de existir. Então são esses evangelhos que a gente vai dizer que é um código de lei, de moral, respeitado, adorado, pesquisado e usado por todas as filosofias religiosas em cima da terra. Só usa esse evangelho aqui, desses 4 irmãos trabalhadores, mensageiros de Jesus. Então praticamente, aí agora vamos só abordar bem rápido, que é evangelhos apócrifos, ele está dizendo. Existia infinidade de evangelhos apócrifos, não é só meia dúzia como muitos falam. Existia evangelho de tribo de Israel, infinidade. Existia os evangelhos apócrifos de Israel, do mundo árabe, da Índia, de nações. Então era uma infinidade de evangelhos. Então a partir daquele concílio que nós falamos, em Niceia, que é uma cidade que na época de Jesus, hoje ela estaria situada no território da Turquia por ali. Então nesse dia, nessa época, eles aboliram todos esses evangelhos aí. Por quê? Porque a própria palavra está dizendo assim, eles eram falsos, eles não tinham procedência, eles eram duvidosos. Então a partir dessa época deixaram de lado e ficamos então com 4 evangelhos, Mateus, João, Lucas e Marcos, que é o evangelho de Jesus, claro, com muito conhecimento. Não vamos criticar os apócrifos, porque nos dias de hoje muitos pesquisam e encontram fundamento, mas deixamos de lado e vamos seguir como Kardec também utilizou. Eu já havia comentado aqui a data, né? Então, desses evangelhos que ficaram para trás, nós ficamos com 4 evangelhos. Agora, como que Kardec elaborou o evangelho segundo o Espiritismo? Para começar, agora nós já entramos com Kardec. Todos aqui sabem, Kardec era o nosso irmão professor Hipólito Leão Denisard Rivaio, grande professor da literatura francesa, um pedagogo respeitado, conhecido, que quando ele passou a se interessar pelos fenômenos das mesas girantes, que era uma avalanche pelo mundo afora, iniciou nos Estados Unidos, depois na Europa, quando ele interessou e viu o fundamento daqueles fenômenos, ele deixou o nome dele de lado, praticamente, para não misturar com a literatura, e passou a utilizar o nome de Allan Kardec, porque numa mensagem um espírito disse que viveu com ele numa outra encarnação, e ele era praticamente, vamos dizer assim, um monge druida, era um sacerdote druida, era uma pessoa respeitada. Então ele usou esse nome e ficou pensando. Então, como agora nós entramos em Kardec, assim que ele confessou no Livro dos Espíritos, e ficou em dúvida se eu colocar Hipólito Leão Denisard em cima desse livro, as pessoas vão achar que é um livro de literatura francesa. Ele usou Allan Kardec, que ele lembrou da mensagem. Então nós estamos falando de Kardec. Como Kardec utilizou o Evangelho para montar o Evangelho segundo o Espiritismo? A gente abrindo a primeira folha do Evangelho, a gente vai ver lá essa colocação, contendo a explicação da máxima do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação a diversas situações da vida. Então aqui Kardec já está utilizando a lógica, a razão, o conceito e a atualidade, que a gente pode compreender também, que eu vou abrir um espaço assim para dizer esse Espiritismo. Olha bem que a gente comenta sempre aqui, é neocristianismo. O que é neo? É atual. É Jesus na atualidade. Você compreende Jesus abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, sem criticar nenhuma filosofia religiosa. Ele tem Jesus com critério, com lógica, com razão e com bom entendimento. Então o Espiritismo é neocristianismo. Então nesse ponto aqui, o Kardec já utiliza alguma das muitas frases, que ele também era um grande filósofo. Olha só essa frase que já dá para nós compreender que ele está trazendo para a atualidade alguma coisa que todos nós devemos ter, que é fé, persistência nos nossos objetivos. Então ele coloca assim, ó, fé na palavra é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, nós falarmos aqui, o Espiritismo é neocristianismo, você abre o Evangelho e começa a ler, você entende o Evangelho, você compreende o Evangelho de Jesus, seguido pelo Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, aqui nessa frase que eu quis colocar, existe infinidade de frases filosóficas de Kardec. Eu vou citar mais duas. Vamos dizer assim, ele coloca assim: ó, é preferível recusar a nova verdade do que aceitar uma mentira. Nascer, viver, morrer e renascer quantas vezes preciso for. São frases filosóficas de Kardec que a gente vê que, de fato, ele, para fazer uma obra dessa, tinha que ser uma pessoa de critério, de ser um espírito evoluído, já na sua época, e para trazer para a nossa atualidade. Então, Kardec usava essa razão e o critério daquilo que a gente pode dizer assim: nada está sendo imposto. Tá? Vamos levar outra parte. Kardec, quando ele começou a fazer aquele estudo com a manifestação das mesas girantes, dos espíritos, ele sempre era criterioso. Acima de tudo, ele era cético. O que é cético? Pessoa que não acredita, se não tinha uma prova. Ele era uma dessas pessoas. Quando ele começou a ver o fenômeno, ele saiu em frente. Então, quando Kardec já tinha feito o Livro dos Espíritos, 1857, 1861, o Livro dos Médiuns, já tinha montado. Primeiro, a gente vai ver que o Livro dos Espíritos ele é científico, ele tem conteúdo filosófico também, e vamos até colocar um pouquinho da parte religiosidade. Mas o Livro dos Espíritos não colocaria totalmente a parte da religião. Em seguida, quando ele fez o Livro dos Médiuns, em 1861, que ele entregou, ali é a ciência dos espíritos, como os espíritos fazem para chegar até nós. Até aí ele já tinha respeito e consideração. Agora o Evangelho segundo o Espiritismo, ele usou uma tática impressionante. Ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo e não falou para ninguém. Levou 2 anos praticamente, pesquisando, estudando, elaborando o Evangelho pronto do Espiritismo, não falou para ninguém. O Kardec, ele tinha, já na época, igual nós aqui, olha, tinha uma mesa com várias cadeiras, onde todos nós sentamos e uma vez por semana tem uma atividade praticamente única. Um dia vocês vão compreender melhor. Então o Kardec também tinha um grupo de pessoas que ele fazia pesquisa na época, né? E esses médiums que participavam com ele, algumas vezes um espírito incorporado ali trazia uma mensagem que o Kardec mais de 20 vezes anotava. Num dia desse ele chega lá na reunião, está falando alguma coisa, um espírito incorporado ali no médium vem e relata alguma coisa interessante, falando para Kardec: olha, esse livro que você acabou de inserir e terminar será uma grande luz para a humanidade, trará esclarecimento, servirá como modelo para as filosofias religiosas, para as nações e para a humanidade. E o Kardec ficou pensando: não falei nada para ninguém, como que eles estão falando isso daí? O Kardec ficou impressionado. Logo em seguida, o Espírito veio e confirmou aquela mensagem aí. Mais tarde, por força de uma certa observação e reiterada do amigo que é o seu Didier, que fazia parte com ele vamos dizer assim, no conceito que ele tinha, junto com as pessoas que participavam da parte prática mediúnica, que a gente vai dizer assim: o Kardec, logo em seguida, ele montou um grupo de estudo e de pesquisador, né, que fazia parte prática do Espiritismo. Então ele, quando monta esse grupo de pessoas, passou a ser um estudioso junto com todos. E eu só vou adiantar mais um pouquinho, que quase todos os médicos que participavam com Kardec eram inconscientes. Dava uma mensagem e não lembrava de nada. O Kardec, ele tinha esse conceito, então ele anotava tudo. Muitas vezes o Espírito falava e o médico não sabia de nada, mas ele sabia que ele estava escrevendo. Então o Espírito veio falando isso daí também. E mais tarde, alguém iria fazer uma orientação para o Kardec, porque havia pequenas formas que não estava completo o Evangelho, né? E espíritos esclarecidos, eles nunca corrigem nós, eles não corrigem, eles passam uma mensagem para que a gente possa descobrir e ver o erro. A gente vai dizer assim também: certo, pastor, não pode pensar que é só vir na casa espírita, que os espíritos vão resolver nosso problema, vai nos ajudar, está tudo resolvido, nada disso. Os espíritos fazem uma orientação para nos ajudar a nos corrigir nossos erros, quando a gente erra, né? E com Kardec é a mesma coisa. Eles não disseram para Kardec que havia uma pequena colocação, que ele poderia voltar a pesquisar e que tudo ia dar certo. Aí o Kardec pega esse livro, passa para esse irmão aí, que ele dá uma olhada. Ele tinha uma pequena gráfica, ele sempre fazia as obras do Kardec, né? Então ele deu uma lida no Evangelho
como encarnado também. Poxa, mas como você conseguiu uma bela intuição em montar esse livro aí? Aí o senhor Didier ainda falou para o Kardec assim, olha, só que tem um porém, nós podíamos alterar uma coisinha aí, porque o Kardec colocou o nome do Evangelho assim, ó, imitação do Evangelho. Olha, esse era o nome que o Kardec tinha dado ao Evangelho. E aquele espírito falou que tinha uma pequena correção. Aí o senhor Didier vai e fala para ele, vamos colocar assim, Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Kardec virou-se e falou que de fato era para mudar. Então, praticamente, saiu esse Evangelho nos moldes que a gente compreende hoje e como deveria ser. Então, a gente sempre fala assim, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata do desenvolvimento dos tópicos religiosos. Quando eu falei do livro dos Espíritos, também tem colocação religiosa. Mas faltava um livro que viesse falar somente de Jesus e da parte religiosa. Então, aqui nesse tópico ele está falando que esse Evangelho, ele tinha que sair com essa colocação que é a religião da doutrina espírita, do Espiritismo. Porque a gente fala também assim, ó, o Espiritismo é religião? Muitos perguntam, o Espiritismo é religião? A gente vai dizer assim, ó, religião, como as demais que a gente sabe que existe, não é. Porque aqui não tem dogma, aqui não tem hierarquia, não tem nada que as demais religiões têm. Então, Espiritismo é religião porque mostra o significado de religião, que é religar o homem a Deus. Então, esse Evangelho tem essa conotação de ser como moral elevada e como respeito à religião, que a gente pode falar que o Espiritismo tem no seu contexto também. Esse livro, ele representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Então é aqui que a gente compreende, quando muitos falam, Espiritismo é religião igual às demais religiões, de maneira nenhuma. Pode ver que aqui nós não temos sacramento, ninguém fala que tem que fazer isso e obedecer, ninguém vem aqui e amanhã todo mundo tem que vir de roupa branca, de sapato branco, nada disso. Então o Espiritismo mostra essa religião da moral, dos ensinamentos de Jesus. No dia 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu aquela comunicação que eu já havia adiantado, né? E aí ele veio falar, o Espírito vem trazer e confirmar para Kardec essa mensagem. Esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana as questões de interesses capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que necessita, como as nações, em sua vida prática, deles receberão instruções excelentes. Aqui está a mensagem que nós havíamos abordado antes. Considerando que a gente tem que pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e considerar aquele tópico todo ali, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser considerado um livro de cabeceira. Não é pegar um livro e pôr embaixo do travesseiro, não, tá? Cabeceira é 24 horas, não tem nada para fazer, pega o livro e vai ler. E está dentro desse contexto. Leitura diária obrigatória. Leitura de preparatório de reunião doutrinária. Deve ser encarado também como um livro, olha o principal, deve ser encarado também como um livro de estudo para a melhor compreensão da doutrina espírita. Aqui eu falei, nós estamos começando por 2 anos, vocês vão estar sempre, aqueles que vierem aqui, sempre terá alguém aqui fazendo uma explanação, não é palestra, nós fazemos explanação, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde cada vez que alguém vier aqui, todos nós aqui, vai aprender alguma coisa, vai lembrar alguma coisa. Aí a gente pode falar assim, olha, eu mesmo estou careca de ouvir isso daí. Mas eu tenho que colocar assim, olha, quando nós saímos daqui, ali na porta, estão os espíritos que vieram conosco, aqueles que não quiserem entrar aqui dentro, estão ali. Então eles vão atrás de nós, continuar a nossa vida, no nosso dia a dia. Então se eu tiver careca de entender, como a gente fala assim, olha, a gente chegou ao papagaio, sempre repetindo, uma hora você para, de tanto repetir, você pensa, você vai praticar. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente vem aqui e traz espíritos que querem aprender. Quem vem pelas primeiras vezes a doutrina espírita assimila. Quem em espírito vir com os encarnados aqui e ouvir também assimila. Desperta, desliga do médium, né? E vai no mundo espiritual seguir a sua trajetória. Então o que a gente quer colocar assim, o Evangelho é estudo constante. Na casa espírita nós vamos iniciar a partir de hoje, durante praticamente quase 2 anos, tópico por tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, até no final. Mas sempre alguém trará aqui colocação que a gente assimila e aprende diferente, tá? Então essa é a colocação que a gente pode compreender do Evangelho segundo o Espiritismo.
A gente tem dificuldade, abre o Evangelho aleatoriamente, a gente vai encontrar uma orientação, mas é aconselhável pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir de capa a capa, para você ler e entender primeiro. Depois a gente pode fazer essa colocação aleatoriamente, de acordo com as nossas dificuldades. Agora eu posso falar uma coisa aqui, que é até difícil de eu explicar, mas eu mesmo tinha dúvida. Depois de um bom tempo, a gente estudando, compreendendo, alguém nos orientando, a gente perguntando, eu não tenho mais dúvida. Nós vamos ver que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, bem logo no começo, o prefácio, vem aqui uma mensagem interessante, que o Espírito se identifica como Espírito de verdade. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 6 mensagens desse Espírito. Quero que todos prestem bem atenção. Quem é esse Espírito? Espírito da verdade, que se identificou para Kardec. Quem é ele? Grande parte das pessoas tem dúvida. No começo eu tinha, hoje eu não tenho. Esse Espírito da verdade é Jesus. Vamos dizer assim, o arquiteto, o engenheiro do planeta Terra, espírito de envergadura, espírito elevado, que veio aqui na Terra e trouxe a sua missão, e do qual todos nós entendemos e procuramos compreender. Então, as mensagens que vocês lerão, que são 6, vocês vão ver que é Jesus que está falando. Agora é a dúvida que eu falei para vocês, que eu também tinha, tá? Hoje eu não tenho. Então, pesquisar, perguntar. Como que pode, aqui em volta da mesa, aqui nós somos em 10 médicos, trabalhadores, na época de Kardec, um médium recebeu uma mensagem de Jesus. A dúvida que eu tinha era essa daí, que eu sempre ficava vagando comigo. Será que ele nos envaideceu? Será que ele nos diferenciou para saber que ele deu uma mensagem de Jesus? Aí a gente pesquisando nas revistas espíritas, que poucas vezes, muitos espíritas não leram as revistas espíritas, já esmiucei elas, né? E já pesquisei, e cheguei à conclusão, Kardec na época, todos os médicos, como eu já falei no começo, era inconsciente. O que é inconsciente? É um médico que entra em transe mediúnica, passa por um sono um pouco profundo, transmite uma mensagem. E ele não sabe de nada, mas o Kardec sabia. E o que o Kardec fazia? Anotava, não tinha gravador na época, então ele anotava o que o Espírito falou, anotava direitinho, bem rápido. Professor, pegador, conhecedor, rapidez no seu raciocínio, escrevia a mensagem. Aí ele pegava aquela mensagem e ia ver em outro lugar. O Espiritismo estava rodando, praticamente nascendo na França, interior da França, outros países, Kardec era conhecido. Então, em outros lugares havia as mesmas mensagens, e ele pedia para que lá fosse feito, vamos dizer assim, na Bélgica, por exemplo, um país, fronteira da França, que o Espiritismo também começou com toda a corda na época. Então, ele, como tinha conhecimento de certas pessoas, ele pedia para fazer a mesma mensagem, ela pedia a mesma mensagem, a pessoa anotava, trazia para ele, mandava para ele, e ele juntava tudo, olhava assim e via fundamento. Agora é a dúvida que eu falei, e como é que ele descobriu que aquelas mensagens eram de Jesus? É só ler as 6 mensagens, a gente vai ver Jesus falando. Rápido, só para falar do prefácio da mensagem do Espírito da Verdade. Está logo no começo aqui. Prestem atenção junto comigo. Espírito da Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são a virtude do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebe a voz de comando, espalha-se por toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, que vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos séculos. Eu vos digo, olha aqui, eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como um som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos conduziremos a um concerto divino, que a vossa mão tome a lira, e que as vossas vozes se unam
e que o vosso hino sagrado se estende, vibre em uma extremidade à outra do universo. Homens e irmãos, que ame uns aos outros, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderá assim adentrar o reino do céu. Olha, quem fala aqui é Jesus. Então a gente, vamos voltar no assunto e dizer, o médico que recebeu essa mensagem, ele não sabia de nada. E também nas revistas espíritas, a gente pesquisou lá, e tinha um médium. Desculpa que eu esqueci de anotar o nome dele, mas ele existe, né? Ele existiu junto com Kardec. Então esse médium tinha um conceito moral elevado, era uma pessoa respeitada, era uma pessoa que praticava os ensinamentos de Jesus, e ele era um médium inconsciente. O Kardec tinha grande afinidade com ele, quando estava pesquisando essa parte do Evangelho e de outras atividades das obras doutrinárias. Então, meus irmãos, eu gostaria que todos vocês, depois que tem o Evangelho, leiam as 6 mensagens que está encaixado nesse Evangelho, que a gente vai ver que é Jesus falando, tá? E para colocar assim, por que o Kardec prefaciou e colocou a mensagem de Jesus aí na entrada? Porque a gente vê assim, a obra Evangelho segundo o Espiritismo é claro, a gente entende Jesus, a gente compreende Jesus. Então, usando desses critérios, ele pega essa mensagem e prefaciou o Evangelho. O que é prefaciar? Uma pessoa faz um livro, uma obra. Aí depois que ele termina a obra, ele chama alguém da área e dá para a pessoa ler e a pessoa concordar. Então a pessoa lê e deixa de ser usado. E o Kardec usou a mensagem porque a mensagem tem muito a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso que fala assim, é prefaciado por Jesus, por incrível que pareça. Para a gente, praticamente, encerrar, nós resumimos isso daqui praticamente. Então, quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar 5 itens importantes que dá para nós um conceito de neocristianismo, de entender que Espiritismo é Jesus na atualidade. Esses 5 itens estão espalhados dentro do Evangelho. A gente vê o primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Isso aí já é uma colocação em cima do Evangelho. Os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e os ensinos moral. Isso daqui eu peguei para a gente fazer um resumo, para que todos nós possamos compreender que os detratores, quando eles criticam, eles esquecem disso daqui. Porque eu disse assim, se lerem e estudar o Evangelho, eles não vão criticar. Primeiro, os atos comuns da vida. Se você fala com alguma pessoa de conhecimento, ele sabe de tudo. Aonde Jesus passou, aonde ele arrebatou os apóstolos, onde ele fez um milagre, fez cura. Tem pessoas que sabem de tudo, a gente fica admirando, porque ele estuda aquela parte ali. Ele adentra nessa parte. Segundo, os milagres. Será que Jesus, quando curou alguém, ele fez milagre? A gente, na doutrina espírita, entende isso. Ó, milagre é derrogação das leis. Deus criou uma lei e alguém vem e muda ela. Então a gente tem que interpretar que não existe milagre, mas o Espiritismo explica essa cura que vem através dos milagres. São pessoas dotadas de magnetismo, que têm qualidade, têm condição apenas de conversar com a pessoa e a pessoa recebe as suas energias. Então Jesus era um grande manipulador de energia. Ele sabia, quando ele conversava com uma pessoa, ele olhava para a pessoa e analisava ela materialmente e espiritualmente. Então, nesse ponto, a gente compreende que nós somos divididos em 3 partes. Somos espírito, todos aqui somos espírito. Temos o intermediário, que é o corpo espiritual, e a matéria física. Nesse intermediário, que é o corpo espiritual, tudo está gravado ali. Então, quando uma pessoa com essas qualidades de magnetismo chega perto de alguém, ele transfere aquelas energias negativas do corpo espiritual, tira e repõe com energias positivas, e aquelas energias plasma para o físico, e muitas das doenças aparecem. Então esse é o estudo criterioso que a gente deve procurar estudar sob a orientação do Espiritismo. Jesus fazia isso. Aqui na casa espírita, não vamos dizer que aqui é melhor e nem que acontece nada, mas quando a gente entra ali na cama de passe para tomar o passe, muitas vezes uma pessoa está aplicando o passe do médium e ele está recebendo daquela pessoa que está até melhor que ele. Então é essa fusão que a gente compreende o que é milagre, a cura que pode acontecer muitas vezes. Bem rápido, as profecias.
Jesus deixou infinidade de profecia, tudo que poderia acontecer, já está acontecendo, e tudo que vai acontecer, a gente entende quando ele disse assim: na terra tudo passará, porém minhas palavras jamais irão passar. Então a gente entende que tem pessoas que têm essas qualidades também. Então ele começa a interpretar o Evangelho de Jesus em cima disso daí, de profecias, de falar coisas que vão acontecer e que acontece, mas não preocupa com o item que nós vamos falar. Bem rápido. E as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas da igreja. Nós vamos falar de igreja de todas as igrejas. O dogma nada mais é do que uma organização. Critério. Cria-se uma lei, cria-se determinado processo e depois não pode mudar nunca mais. Tem que ficar sempre ali. Então, se não tiver dentro dos dogmas, eu não aceito, eu não acredito. Um pouquinho de açúcar na boca, né? Aceitar que também tem origem na doutrina católica. Então, a gente vê que a doutrina católica não aceita reencarnação, comunicabilidade com Deus, vida após a morte, pluralidade dos mundos, não aceita. Por quê? Não está nos dogmas. Então, eles estão errados? Não estão errados, mas eles seguem a risca aquela colocação ali. Então o Espiritismo não tem nada de dogma, a gente aceita as coisas da atualidade, com a ciência da atualidade que vivemos. E a última parte, ensino moral. Tá, aí fica para todos nós dizer assim: se todos conhecem esses 4 itens e têm noção e pode ensinar-nos e nos orientar, mas não se preocupa com o ensino moral. Ninguém quer saber, muitas vezes não muda a sua forma de viver, não procura compreender o seu crescimento, não faz a transformação moral interior, não melhora em nada. Muitos são conhecedores de todos esses assuntos aí, mas ele não procura melhorar em nada, não põe em prática. Então, se colocasse em prática os ensino moral, nós todos hoje estaríamos vivendo melhor, e a própria humanidade talvez já teria dado passos mais elevados. Então, essa é uma colocação de uma ciência que a gente vê também no Evangelho, que nos convida para o ensino moral, a prática constante. Tudo que a gente aprende aqui se esforça para ser aqui dentro, que temos que ser lá fora também, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, em todo sentido. Para finalizar, nós vamos dizer que na semana próxima que vem agora, a gente colocou aqui que todos esses nossos irmãos que estão colocando aí são colocação de pessoas que intermediaram até Jesus. Todas aquelas colocações dos samaritanos, nazarenos, publicanos, viajeiros, por aí fora, tudo para chegar até Jesus como tribo, com orientação, ou com pessoas que tinham profissão na época. E o importante, para nós finalizar, olha, 400 anos antes de Jesus chegar à Terra, existia Platão e Sócrates, não é, doutor Carlos? Platão e seu discípulo, Sócrates e Platão, certo, né? Que viveu 400 anos antes de Jesus, já pregava o Espiritismo, 400 anos antes de Jesus. Então eu convidei um companheiro que virá aqui em semana que vem, vai falar somente da doutrina de Sócrates e Platão, e a gente vai compreender muito, e a gente vai entender muito a respeito do modelo que foi Jesus, que disse para nós que ele iria até o Pai, não nos abandonaria todos aqueles que o seguissem, ele iria até o Pai, e ia pedir para o Pai que enviasse um outro Consolador, que viria em nome dele para nos ensinar. E essa terceira revelação é a doutrina espírita. Então, praticamente eu coloquei aqui, puxei um pouquinho do horário, né? Mas é para dizer a todos que nós vamos, então, toda semana ouvir um relato, uma explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, pessoal? Ninguém cochilou. Eu acho que aceitaram, né? Porque eu consegui acordar todo mundo, né? Então nós estamos encerrando, tá?